O deputado Ricardo Arruda, do PL, alegou perseguição política por parte do subprocurador do Ministério Público no caso em que é investigado. O gabinete do político, como nós adiantamos ontem, aqui em primeira mão inclusive, foi alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão dentro desta investigação sobre a suposta prática de rachadinha. 10 medidas judiciais foram cumpridas ontem pelos agentes, então, do GAECO em Curitiba, né? Também na cidade de Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo, além da capital paulista. Os documentos foram expedidos pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná. Um dos mandados foi cumprido no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa. A operação, batizada de Fração, foi deflagrada a partir de investigações que apontam que o político é suspeito de exigir o compartilhamento de salários de assessores, esse caso todo que também é conhecido como rachadinha. A apuração é conduzida pela Subprocuradoria-Geral da Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público. O caso tramita em segredo de justiça. O deputado Ricardo Arruda se posicionou sobre a operação no meio da tarde de ontem, quase 10 horas depois do cumprimento dos mandados. Ele chamou a apuração de perseguição política e fez duras críticas ao subprocurador do Ministério Público, Mauro Rocha. Vamos conferir um trecho do que Ricardo Arruda falou. GAECO bate na minha porta, derruba a porta, vai também na minha casa em São Paulo, que mora a minha filha, vem no meu gabinete e vai na casa de 4 assessores. E um que nem é mais assessor faz 3 anos. Não é o MP que é o Ministério Público, não. É o subprocurador Mauro Rocha. Esse sujeito envergonha o Ministério Público do Paraná. Esse é PT de carteirinha, esquerdista, amigo aqui do deputado Renato Freitas e de outras figuras da esquerda. Pura perseguição. Eles arrumam um processo contra você para te perseguir, para tentar te destruir a sua imagem. O advogado de Arruda, o Jeffrey Chiquini, afirmou que estranhou a deflagração da operação, já que se trata de uma investigação de 2020. O que chama a atenção é que essa operação é extemporânea. São fatos ocorridos em tese, né? A investigação aponta supostos fatos ocorridos no primeiro mandato. Uma investigação de 2020, que tem advogado habilitado e nenhuma inovação informativa teve nessa investigação. Por que uma operação logo agora? Qual o motivo dessa operação? Então, uma operação sem motivo aparente, extemporânea, o que nos causa bastante estranheza, e vamos apurar tudo isso. Além da operação deflagrada ontem, Ricardo Arruda já foi denunciado pelo Ministério Público por suposta prática de crime de tráfico de influência. A acusação é de 2020, mas se tornou pública depois da quebra de sigilo nesse ano. A denúncia ressalta que o parlamentar recebeu quase R$500 mil para influenciar o avanço de pedidos de terceiros junto ao governo do Paraná e também ao Judiciário. Ontem à noite, o governo do estado emitiu um comunicado informando que exonerou um servidor estadual que estava lotado na Secretaria de Justiça e Cidadania desde julho de 2023. O executivo ressaltou que o servidor, que também foi alvo da operação ontem, não fazia parte do quadro estadual em 2019, período aí investigado pelo GAECO, e reforçou que na época que ele era funcionário do gabinete do deputado Ricardo Arruda, sem nenhuma vinculação com o governo. Olha, o deputado Ricardo Arruda fez aí a defesa dele, dizendo que é vítima de perseguição política, é a versão dele, mas nós temos que entender o que está acontecendo. Ele tem que explicar também as denúncias. Veja, o material que tem o Ministério Público é robusto. É robusto. Fatos são fatos. Há, inclusive, 2 delações premiadas nesse material de ex-funcionários do gabinete dele. Então ele tem que explicar o que aconteceu lá. Se essas pessoas saíram e inventaram as histórias, não sei. Mas é preciso que o deputado enfrente o mérito das denúncias. Agora, por outro lado, ele faz acusações sérias também ao Ministério Público do Paraná e, inclusive, dirige acusações gravíssimas ao subprocurador Mauro Rocha. Veja, ele está acusando, né, um servidor do Judiciário de se utilizar do cargo para perseguir, né, desafetos políticos. Isso não pode ser admitido. É importante que o Ministério Público se pronuncie sobre isso. E o que nós temos no meio do caminho? Nós temos todos nós no meio do caminho. O Ministério Público não fala, porque alega sigilo de processo. O deputado acusa agora, dizendo que é apenas uma perseguição política, até se insere ali num plano nacional, porque eu sou um bolsonarista, estão perseguindo o Bolsonaro, estão me perseguindo aqui no Paraná. Então nós temos que entender.
para tecer qualquer comentário aqui, qualquer análise mais aprofundada, é preciso, primeiro, que o Ministério Público divulgue, e eu entendo, o sigilo de justiça, que deve ser importante em algum momento, mas já há delações premiadas homologadas, inclusive, nesse procedimento. Nós temos que entender o que essas pessoas estão falando, o que elas apresentaram de provas, até para que a gente possa ter certeza do que está falando. Por enquanto, né, temos que esperar, aguardar para ver o que vem de comprovação, principalmente. Mas a situação do deputado Ricardo Arruda não é boa. Inclusive, o clima na Assembleia, e eu conversei com vários deputados ontem, o clima na Assembleia é que nas próximas semanas o TJ, só para lembrar a nossa audiência, ele tem foro privilegiado. Então, o Tribunal de Justiça do Paraná tem que acompanhar toda essa discussão. Inclusive, a operação de ontem foi autorizada pelo órgão especial do TJ. Pois bem, o TJ pode pedir o afastamento do deputado nas próximas semanas. A expectativa é essa, diante lá dos indícios que estão nesse processo, nesta investigação. Vamos aguardar também para ver se isso vai se consolidar. Mas o que nós precisamos é avançar nesse caso. Até porque, para entregar para o Pedroso aqui, eu vou reforçar mais uma vez, eu não gosto nem desse termo. Eu sei que os jornalistas adoram falar rachadinha, que é um termo que caiu no gosto popular, mas isso é corrupção. Isso é desvio de dinheiro público. Se confirmado for, né, quer dizer que pegaram o seu dinheiro. Você vai trabalhar agora? Tá deixando o filho na escola? Já pagou um boletão esse mês aí de alguma coisa? Já foram na tua fonte aí do salário para pegar imposto de renda? Se você for fazer uma compra de uma bala daqui a pouco, tenha lá a parte do governo. Isso é o seu dinheiro que deveria estar indo para contratar profissionais qualificados para ajudar no trabalho legislativo, que não é só fazer lei, não. É, inclusive, fiscalizar o poder público. Então, ou seja, olha a inversão de valores. Estão pegando o dinheiro para contratar gente que teria que investigar a aplicação de recursos e estão fazendo rolo com ele, estão divididos entre eles, e isso não é admissível. É uma vergonha, tá? Qualquer político que promove, constrange, obriga a assessora a devolver parte dos seus proventos mediante, né, a pressão e ameaça de demissão, é um covarde, porque coloca aquela pessoa numa situação muito, muito complicada. E a pessoa que aceita também se coloca ali dentro de um ato criminoso. Mas vamos falar agora do caso do deputado Ricardo Arruda, que ainda precisa ali entrar, como disse o Mark, no mérito do assunto. Ele precisa esclarecer, e o Ministério Público, a polícia, também precisam avançar na investigação e deixar muito claro que as acusações que ele faz, né, que inclusive coloca ali o subprocurador numa situação muito delicada, dizendo que ele simplesmente está realizando esse trabalho por perseguição, tudo isso tem que ser colocado em pratos limpos, tudo muito claro, para que inclusive essa confusão que a Assembleia Legislativa muitas vezes está envolta, a Renato Freitas, Ricardo Arruda, outros deputados, um excesso de ideologia, como se fosse ali uma muleta, um apêndice para tentar tirar o principal da cena. Então, nesse momento, não adianta colocar ou trazer pautas nacionais como se fossem um escudo. Não são. Tudo precisa ser esclarecido e esclarecido aqui no Paraná. Agora, tem um fato político, o Mark falou do embrulho no estômago que alguns estão ali, do temor que estava a Assembleia Legislativa, alguns assessores temendo inclusive o afastamento do deputado. Tem mais políticos, além do deputado Ricardo Arruda, preocupados com a operação de ontem. Porque dentre esses assessores, tem pessoas que já prestaram serviço para campanhas diferentes, partidos diferentes, políticos e mandatários diferentes. E nesse tipo de operação, quando se apreende celular, quando se apreendem documentos, quando a pessoa está ali numa situação difícil, muitas vezes elas falam não só sobre o caso em tela, mas falam também sobre outras situações. Então tem mais gente ali teve mais gente precisando tomar calmante ontem por conta dessa operação que atingiu o deputado Ricardo Arruda. Tem um jornalista aqui do Paraná que era muito famoso, Pedroso, que tinha um termo que ele aplicava nesses momentos, é o Fábio Campana, o pessoal mais antigo vai lembrar. Ele brincava que houveram frouxidões intestinais aí, nesse momento aí, viu? Porque para trazer o bastidor, Pedro, até para aprofundar esse assunto, esse pessoal que trabalha na assessoria política de deputados, de vereadores, né, até de políticos do executivo, eles têm uma certa carreira, né? Isso não é ruim, não.
né? Eles vão ali, daí aquele deputado não ganha eleição, eles trabalham com outro, né? Às vezes um oferece mais, é um mercado de trabalho mesmo. Mas há uma massa ali de pessoas que vão de deputado em deputado, aí o deputado vira senador, vai para o senador, o senador vira governador, vai para o governador, eles vão tendo uma carreira e às vezes trocam de chefes, como se troca de empresas aí dentro do mesmo segmento. E esse é o medo, né, Pedro? Porque às vezes as pessoas trabalharam com outras pessoas. Exatamente, tem uma diversidade ali de histórico de trabalho e leva junto, às vezes, a capivara. E tem dentro desse mercado, Mark, todas as pessoas que vão como uma empresa de iniciativa privada migrando pela competência, pelos projetos, enfim, pela eficiência, pelas propostas, e tem aqueles que muitas vezes vão migrando e vão mantendo ex-chefes numa coleirinha muito curta, porque junto com eles leva junto aquela pasta, o famoso dossiê. Então, você bem lembrou o termo do Fábio Campana. Ontem, os frouxos estavam literalmente soltos, espalhados pelo centro cívico, e algumas línguas dizem que em Brasília também. Levam a capivara e levam as práticas também.